Olá, pessoal, bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento do programa Comunhão no Lar, que estamos trabalhando sequencialmente esse livro de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, intitulado Conflitos Existenciais. São 20 capítulos, cada capítulo com um sentimento que é muito, muito característico ao nosso cotidiano. O de hoje, por exemplo, provavelmente eu acredito que não, mas não sei se você já sentiu ou se você sente esse conflito existencial chamado culpa. O que é a culpa aí significa para você? Como você reage em relação a esse tipo de situação na sua vida? Se é natural, se é corriqueiro, se tem algum tipo de comportamento específico que eventualmente te provoque a culpa. Muito cuidado com ela, mas, conforme Jesus nos ensina, no capítulo 14 do Evangelho de João, não se turbe o vosso coração, porque Deus há de prover. E nesse capítulo, Joana de Ângeles, ela traz 3 tópicos. A psicologia da culpa, as lamentáveis consequências da culpa não liberada, muito cuidado com isso, tá? E processos de libertação da culpa. Em relação à psicologia da culpa, ela traz 2 perspectivas. Isso aqui é minha cola. Ela traz 2 perspectivas, que pode ser de um processo normal que a gente tenha ao longo da vida, que certamente tem uma conexão espiritual / mental com as outras existências que nós tivemos, com as outras reencarnações que nós atravessamos, e ela traz um componente também da infância. E é certo, não sei se vocês sabem, a psicologia ela traz um recorte que muitas questões da nossa infância não identificadas, ou às vezes identificadas e não tratadas, elas vão reverberar no comportamento do adulto. Em relação à psicologia da culpa, ela traz alguns registros aqui, e o primeiro é um registro mais estrutural, que a culpa é uma consciência dos males causados por nós, a outra pessoa. E às vezes, por isso que é bom fazer uma ponderação em relação à culpa, porque ninguém erra porque quer. Nós erramos na nossa convicção. E por incrível que pareça, quanto maior o erro, maior a convicção que a gente tem. Mas para quem é imortal, você também é imortal, nada melhor do que o tempo. Porque o tempo vem demonstrar realmente quem nós somos e a reverberação do comportamento que nós temos. Tem uma bem-aventurança linda no Evangelho de Mateus, salvo me engano, no capítulo 5, versículo 9, que é a bem-aventurança da pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque, salvo me engano, verão a Deus. Mas o que é que significa ser um pacificador? Como é que nós podemos ser chamados de pacificador sem pacificar o nosso coração? Em relação à agressividade, em relação às mágoas, em relação à culpa, por exemplo. O processo do espírito, ele é constante, ele é diário. E esse aprendizado que nós temos, reverberado pelo Evangelho, balizado pelos pilares da doutrina espírita, funciona como se fosse um facilitador. É como se o ensino espírita dissesse, olha, vai ser difícil, mas não se preocupe, porque existem alternativas. Graças a Deus, a gente não parou no nosso último erro. Graças a Deus, que a gente continua aos trancos e aos barrancos. Sempre aí caminhando, sempre aí se fortalecendo. A culpa não deixa de ser também uma consciência do erro. Olha só, é um despertar. Não, realmente, aquele comportamento, até hoje eu não percebia. Mas hoje, efetivamente, eu vi que errei. Aí vem assim, uma avalanche de culpa. Chega, dói as costas, assim, né? Porque a consciência do erro, ela traz uma visão de novos horizontes, que nós poderíamos ter visto naquela época e não vimos.
E segundo o texto, a culpa ela tem uma força gravitacional contra os dois sentimentos que é angústia e autopunição. E muito cuidado se a gente passa por um processo de culpa e tá, se autopunindo. Não é isso mesmo. Não. Porque ninguém volta no tempo, pessoal. A caminhada do espírito, ela é doravante. Ela é daqui para frente. Já por outro lado, a culpa, quando a gente carrega uma culpa desde a infância, ela é ocasionada, segundo Joana de Ângeles, por um processo de má formação educacional, que nossos pais, quem eram os nossos responsáveis, quem nos criou, os nossos educadores, às vezes têm uma frustração, às vezes não tem um controle sobre nós enquanto crianças, que não sabe o que é limite, não sabe o controle, tudo fica ali culpabilizando. E muito cuidado, porque às vezes a gente pode criar um pensamento medular, um pensamento fixo em relação a isso. E ao que ela escreve, quando a gente oculta a realidade dos fatos para nos sentirmos culpados. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e diversas culpas. Atenção agora, tá, pessoal? Constrangida a ocultar sua realidade, a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de convivência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. A culpa, ela traz também um viés da implosão da nossa autenticidade. Se você errou, meu amigo, se você errou, minha amiga, não tem nadinha. Tem. Um sentimento chamado orgulho. Mas, tirando ele, não tem nadinha você procurar a pessoa e dizer, meu irmão, eu errei. Eu errei. Flávio, eu errei, me desculpe. Eu não consegui fazer diferente. Não vou prometer voltar no tempo. Eu sei que eu lhe causei uma mágoa. Eu sei que eu lhe causei uma frustração. Eu sei que eu lhe causei um dano emocional. Mas eu só quero externar e compartilhar que a minha culpa trouxe a consciência do meu erro e me despertou para essa tentativa de aproximação. Então, muito embora você continue com sua escolha de por estar magoado, de por estar magoada, não falar comigo, eu respeito a sua decisão. Mas eu só quero dizer que eu estou efetivamente arrependido. Porque a culpa, quando ela vai para o viés do arrependimento, ela encontra uma maneira de ser pulverizada. Mas o efetivo arrependimento, não é arrependimento da boca para fora, não é. É nós efetivamente procurarmos a quem de direito para não represarmos a culpa. E já no segundo tópico, no segundo item do capítulo, intitulado As Lamentáveis Consequências da Culpa Não Liberada, Joana de Ângeles traz a seguinte advertência, logo no comecinho, tá, pessoal? A culpa não dissipada torna a pessoa arredia e triste, quando não infeliz e desmotivada. E a respeito disso, eu quero ler um trecho aqui, que se for essa decisão, essa edição, é na página 76. Ela diz o seguinte: essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa, que passam a surgir o indivíduo, na maioria das vezes, em que é convidado a definir rumos de comportamento. Então, a culpa ela pode ser também um algoz persistente e perigoso, porque a culpa neutraliza, a culpa traz vergonha, a culpa faz com que nós desacreditemos de si, a culpa, a depender da dimensão da culpa, faz com que não tenhamos nem sequer vontade de nos levantar para continuar os processos da vida. A culpa envergonha, pessoal. Tenta aí lembrar uma grande culpa que você tem na vida. Ou uma grande culpa que você. Na verdade, duas culpas. Duas. Uma eventual culpa que você tem na vida e outra culpa que você já superou.
Vou te dar 5 segundos para você lembrar. Se quiser, comenta aí. Lembrou? De muito ou de pouco, né? Ele pergunta assim, muito ou pouco. Não é se lembrou sim ou não, é muito ou pouco. Porque, como a gente está no mundo de provas e expiações, que é o segundo numa escala de 1 a 5, e a gente está vivenciando esse processo de amadurecimento, tanto cognitivo quanto moral, o erro é primordial. O erro é natural, ele não pode ser, não necessariamente previsível, mas nós sabemos que vamos errar. Nós não estamos prontos. Se a gente tivesse pronto, Deus não teria nos dado a misericórdia de nos conceder um anjo da guarda em termos de ser a nossa babá espiritual, por exemplo. Então, muito cuidado sobre uma culpa reprimida que eventualmente a gente tenha. Porque Joana de Ângeles, ela traz o seguinte alerta a respeito da culpa reprimida. Preste atenção, tá? Como forma de esconder o conflito da culpa, surge a autocomiseração, a autocompaixão, quando seria mais correto a liberação do estado emocional, mediante a reparação se e, quando possível. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente formar um dique e não liberar a culpa, a gente vai ficar se afogando. A gente vai ficar num redemoinho autopunitivo. Então, se a culpa te visita, meu amigo, se a culpa te visita, minha amiga, reflete. Reflete qual é a consciência do teu erro e reflete como você poderá e não como você poderia. Como você poderá fazer diferente se a vida te apresentar, porque vai. Vai. Quando a vida te apresentar uma oportunidade semelhante e não igual. São os ciclos da vida que a gente vai rompendo de acordo com o nosso grau de amadurecimento, que requer vivência, que requer arrependimento, que requer culpa. A culpa é natural do espírito que quer melhorar. O que não é natural é nós termos uma culpa de estimação. Aí, ó, vamos ligar o sinal amarelo. Finalizando o capítulo, no último item, Joana de Ângeles ela traz uma ideia nos processos de libertação da culpa sobre uma ideia de culpa natural, na verdade, culpa saudável, que é um processo natural da vida. Vejamos o que ela escreve. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos, quando estes não correspondem aos padrões de equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentimento de responsabilidade. Sem ela, sem a culpa saudável, o controle da situação permitindo que os indivíduos agissem, sem ela, perder-se-ia o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem responsavelmente. Todas as criaturas, todas, tá? Todas, cometem erros. Alguns de natureza grave, no entanto, não têm por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos da elevação moral. Então, a gente tem que ter coragem, coragem, mobral espiritual, mobral espiritual, coragem de pedirmos perdão e também de perdoarmos. Porque a gente está falando muito do nosso processo, mas às vezes o outro, o coleguinha ou a coleguinha, pode ter a consciência do erro, pode mergulhar na culpa e pode nos procurar. Você está pronto, por exemplo, para perdoar alguém? Se sim, por que não faz o próprio movimento de aproximação? O que é que te falta, por exemplo? Saber se a pessoa está preparada, saber se a pessoa reconheceu o erro. E temos que observar nosso processo da lei de sociedade com os olhos do coração. E para finalizar o capítulo, Joana de Ângeles ela traz um registro sobre a culpa no sentido de o que foi feito e a consciência da irresponsabilidade. Que aqui eu vou ler um pouquinho, que é esse processo do nosso amadurecimento. A culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento da vergonha denota a consciência da irresponsabilidade.
o conhecimento da ação negativa que foi praticada. Então, olha só, culpa e sentimento de vergonha. Não necessariamente um está com o outro. A gente pode ter uma culpa de alguma coisa que a gente eventualmente fez ou deixou de fazer e não ter aí um sentimento de vergonha. Porque quando a culpa ela se transforma num sentimento de vergonha, aí, meu amigo, aí, minha amiga, é um desdobramento. Não espiritual, mas sim cognitivo, no sentido da nossa consciência em relação aos erros que a gente comete, que são naturais em relação ao percurso da vida. Finalizando esse programa, eu quero recomendar para você que eventualmente passa por um processo de culpa, passa por um processo de arrependimento, primeiro ponderação. Ó, respira fundo, saiba que você fez o que conseguiu fazer. Se é você se envergonha de si, tranquilo, tranquilo. Agora tenta seguir, tenta se emendar, ajustar na vida e seguir. Reflete como você vai melhorar e procura no Evangelho uma perspectiva de fortalecer. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 5, tem um texto do qual eu sou cliente, VIP, Bem e Mal Sofrer. Eu sempre visito esse texto nos meus processos de culpa, nos meus processos de arrependimento. O Espírito começa dizendo mais ou menos assim, olha, a experiência reencarnatória é muito difícil. Muito difícil. A gente vai tropeçar, vai cair, vai levantar, vai cair de novo. Aí ele vem falando da força retificadora e fortalecedora que é o Evangelho. E no finalzinho ele vai falar o seguinte: é a última frase. Tenta ler isso se você passa por um processo de culpa. Ele fala mais ou menos assim: olha, observa o caminho da tua vida, tente não se autopunir, respira fundo e diz, abre aspas, fiz o que pude, fecha aspas. Se você está com a culpa, você não vai voltar no tempo. Olha o dedinho. Olha os dedinhos, parece um para-brisa do carro. Olha os dedinhos. Você não vai voltar no tempo. Não vai. Ah, vou voltar lá para fazer isso ou aquilo. Não vai. É daqui para frente. E se você, com a culpa, vem um processo de arrependimento, já começa a ser uma porta aberta, ainda estreita, para o recomeço. Porque o arrependimento, a culpa, a sua intuição. Será que eu fiz algo errado? O arrependimento não, é a consciência. Rapaz, meu amigo, poderia ter feito diferente, minha amiga. Estou muito arrependido. Se você vivencia um processo de arrependimento, vai lá para o livro dos Espíritos. Vai lá para o livro dos Espíritos. A partir da questão 990. Lê e comenta aí, se você quiser, o que você entendeu. Qual a associação que você faz entre culpa e arrependimento, por exemplo? A culpa é a consciência do erro. E o arrependimento pode ser, a depender da interpretação, uma vontade enorme, enorme de nós mudarmos para melhor. Culpa e arrependimento. Qual a relação? Digita aí. Conhece a Comunhão Espírita de Brasília? Já fez o estudo sistematizado da doutrina espírita? De que cidade você é? Frequenta algum centro espírita por aí? Um abraço e até o próximo programa.